Quando o P-47 Jambok cortou o céu nublado do norte da Itália em janeiro de 1945, um silêncio tenso tomou conta da cabine do piloto. Ele sentiu o peso do momento, uma mistura de adrenalina e ansiedade pulsando em suas veias. O ar gélido penetrava pela abertura de seu cockpit e a visibilidade era escassa. A estação ferroviária, um alvo estratégico controlado por forças fascistas, se aproximava rapidamente, mas uma sensação de alívio não o acompanhava. Havia algo de errado com a aeronave. Não era apenas o inverno implacável, era o aileron travado, uma falha mecânica que transformaria aquela missão em um teste de sobrevivência. A tensão crescia a cada segundo e o piloto lutava para manter a calma. Ele tinha consciência de que cada passagem sobre o território inimigo poderia ser fatal. Os relatos de missões anteriores, onde aviadores falharam em seus objetivos, pesavam como pedras em seus ombros. As imagens de colegas abatidos e os olhares preocupados de seus superiores criavam um ambiente de pressão e expectativa. Mas naquele instante, ele estava sozinho, enfrentando não apenas o inimigo, mas também seus próprios medos. Meses antes, em meados de 1944, a situação na Itália era crítica. As forças aliadas lutavam para avançar por um terreno difícil, sem o apoio logístico que esperavam. O protagonista, parte da 86ª Esquadrilha de Caça, havia perdido amigos em combates aéreos, e a constante ameaça de perda se manifestava em suas decisões. A cada dia, ele testemunhava o sacrifício de outros pilotos, e o peso da responsabilidade se tornava cada vez mais insuportável. O Jambok foi designado para a missão, um símbolo de esperança e resistência, mas agora, ao se apropriar do controle da aeronave, o piloto encarava uma nova realidade. O que parecia uma operação direta tornara-se um desafio de improvisação e coragem. À medida que se aproximava da estação, o barulho ensurdecedor dos motores da aeronave se misturava ao eco distante dos trilhos. O coração do piloto disparava e ele respirou fundo, a tensão acumulada atingindo seu pico. Quando entrou na zona de ataque, sua mente estava centrada em uma única coisa: cumprir a missão, mesmo que o custo fosse alto. Ele avistou o depósito de carvão e as locomotivas alinhadas, como presas fáceis em um jogo de guerra. Com um movimento decididamente audacioso, ele mergulhou, sentindo o controle da aeronave se desvanecer sob a pressão. O impacto foi devastador, mas o aileron direito não respondeu. A aeronave se inclinou, a fuselagem girando de forma assimétrica, mas o piloto não hesitou. Usando a inclinação a seu favor, ele começou a fazer passagens contínuas, disparando metralhadoras, enquanto faíscas iluminavam a neve suja ao redor. O barulho ensurdecedor da batalha era um contraste gritante com o silêncio que o preenchia internamente. Ele observava as chamas subindo, sentindo a euforia e o desespero se entrelaçando. Para ele, a frase que ecoava era clara: adaptar ou perecer. Em 4 passagens, ele destruiu depósitos de carvão, danificou 3 locomotivas e causou destruição em 18 vagões. O nó logístico da resistência fascista estava paralisado, pelo menos por alguns dias, mas a vitória tinha um preço. Enquanto os motores do Jambok começavam a falhar, o retorno ao solo se tornou uma dança delicada. O vento lateral desafiava cada movimento, mas a determinação do piloto nunca fraquejou. Ele alinhou a aeronave, a asa danificada balançando perigosamente e finalmente conseguiu pousar. O impacto foi brusco e a dor percorreu seu corpo, mas ele havia sobrevivido. Ao sair da cabine, o olhar distante para a estação em chamas no horizonte trazia uma mistura de alívio e reflexão. O custo da missão era alto, e ele sabia que a confiança excessiva em infraestrutura e em suas habilidades havia quase lhe custado a vida.
Meses antes do ataque à estação ferroviária, em meados de 1944, a situação na Itália era crítica. As forças aliadas enfrentavam terrenos difíceis, repletos de desafios logísticos e armadilhas inimigas. O protagonista, jovem piloto da 86ª Esquadrilha de Caça, começou a perceber que a guerra não era apenas um teste de coragem, mas um jogo complexo de estratégia e sobrevivência. Desde o início do ano, ele tinha consciência de que cada missão poderia ser a última, e essa pressão pesava sobre ele como uma sombra constante. Os pilotos da esquadrilha formavam uma equipe unida, mas cada um carregava suas próprias cicatrizes emocionais. O protagonista havia perdido amigos em combates aéreos. Em uma missão fatídica, viu um colega ser abatido e o grito desesperado do rádio ainda ecoava em sua mente. A imagem do avião em chamas se tornou um pesadelo recorrente e o peso da culpa o acompanhava em cada decolagem. A constante ameaça de perda manifestava-se em suas decisões. E a frustração e a solidão começavam a se acumular, misturando-se à responsabilidade que sentia por sua equipe. À medida que as missões se tornavam mais frequentes, a equipe de manutenção lutava contra a escassez de peças e ferramentas. O barulho dos motores em funcionamento misturava-se ao murmúrio ansioso dos pilotos, enquanto aguardavam o sinal de decolagem. O protagonista frequentemente se dirigia aos mecânicos, ouvindo suas preocupações, tentando compreender os desafios que enfrentavam. A eficiência de sua aeronave era crucial, mas rumores sobre falhas mecânicas em outros P-47 alimentavam sua ansiedade. Quando o Jambok foi designado para a missão de janeiro, havia uma mistura de esperança e desconfiança entre os pilotos. Aquela aeronave, famosa por sua agilidade, era um símbolo de resistência, mas o protagonista começou a questionar se estava realmente preparado para o que estava por vir. A pressão para atacar a estação ferroviária aumentava, e ele sentia o peso da responsabilidade se intensificar. Na véspera da missão, em um acampamento improvisado, o protagonista encontrou um momento de calmaria. O crepitar da fogueira iluminava os rostos cansados de seus companheiros, que compartilhavam histórias de bravura e amizade. Entre risos nervosos, ele percebeu que, apesar das adversidades, havia um laço inquebrantável entre eles. Naquele instante, ele sentiu um fio de esperança. Eles estavam juntos, enfrentando o inimigo, e isso lhe dava forças. No amanhecer do dia da missão, o protagonista estava determinado. Ele olhou para as estrelas, lembrando-se de que a luta não era apenas contra as forças fascistas, mas também contra seus próprios demônios. A sabedoria de um veterano ecoava em sua mente. Na guerra, não é a força que conta, mas a inteligência e a adaptação. Com essas palavras, ele subiu a bordo do Jambok, preparado para enfrentar não apenas o inimigo, mas os desafios que a guerra lhe impunha. A sua jornada estava apenas começando, e ele estava decidido a transformar a pressão em força. O momento central chegou com a aproximação da estação ferroviária. O céu cinzento e pesado parecia refletir a pressão acumulada dentro da cabine do Jambok. O som estrondoso dos motores da aeronave se misturava ao eco distante dos trilhos, enquanto o coração do piloto disparava. Ele respirou fundo, a tensão acumulada atingindo seu pico. A visibilidade era limitada, mas os contornos da estação começaram a se delinear na neblina. Quando entrou na zona de ataque, sua mente estava centrada em uma única coisa: cumprir a missão, independentemente do custo. Ele avistou o depósito de carvão, as locomotivas alinhadas como presas fáceis em um jogo de guerra. O piloto ajustou seu foco, calculando a trajetória. Com um movimento audacioso, ele mergulhou em direção ao alvo. O impacto foi devastador. Viu chamas surgirem e fumaça se elevando no ar,
mas logo percebeu que o aileron direito não respondia. A aeronave inclinou-se de forma assimétrica e o controle parecia escapar de suas mãos. A adrenalina disparou. Contudo, em meio à confusão, ele se lembrou de suas instruções: adaptar ou perecer. Usando a inclinação a seu favor, começou a fazer passagens contínuas, disparando as metralhadoras. O barulho ensurdecedor da batalha contrastava com o silêncio que o preenchia internamente. Ele observava as chamas dançando, sentindo a euforia e o desespero se entrelaçando. Cada rajada de tiros parecia um grito de resistência, e as faíscas iluminavam a neve suja ao redor, como se o próprio inverno estivesse testemunhando sua luta. Em 4 passagens, ele causou destruição significativa. Depósitos de carvão em chamas, 3 locomotivas danificadas e 18 vagões reduzidos a escombros. O nó logístico da resistência fascista estava paralisado, pelo menos por alguns dias. No entanto, a vitória tinha seu preço. Enquanto os motores do Jambok começavam a falhar, o retorno ao solo tornou-se uma dança delicada. O vento lateral desafiava cada movimento e a dor na asa danificada lhe lembrava da fragilidade de sua situação. A determinação do piloto nunca fraquejou e ele alinhou a aeronave, a fuselagem balançando perigosamente. Finalmente conseguiu pousar. O impacto foi brusco e a dor percorreu seu corpo, mas ele havia sobrevivido. Ao sair da cabine, o olhar distante para a estação em chamas no horizonte trazia uma mistura de alívio e reflexão. O custo da missão era alto, e ele sabia que a confiança excessiva em infraestrutura e em suas habilidades havia quase lhe custado a vida. Enquanto observava a fumaça subir, o piloto começou a pensar nas implicações daquele dia. A batalha estava longe de terminar, mas a vitória momentânea mudaria o curso da luta no norte da Itália. Ele sabia que a destruição do transporte logístico inimigo não era apenas uma conquista individual, mas uma manobra estratégica que poderia alterar o rumo da ofensiva aliada. Os desafios futuros seriam ainda mais complexos, e ele precisava encontrar maneiras de se adaptar a cada reviravolta que surgisse à frente. A luta não era apenas contra os inimigos, mas também contra os limites do próprio ser humano. Naquele instante, enquanto a fumaça se dispersava no ar, o protagonista percebeu que havia algo mais em jogo. A vitória sobre a estação ferroviária era apenas um passo em uma batalha muito maior, e ele estava determinado a não deixar que a pressão o definisse. A história do Jambok acabara de começar, e ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio que o aguardasse em seu caminho. Enquanto observava a fumaça subir, o piloto começou a pensar nas implicações daquele dia. A vitória no ataque à estação ferroviária, embora momentânea, tinha o potencial de mudar o curso da luta no norte da Itália. Ele sabia que a destruição do transporte logístico inimigo não era apenas uma conquista individual, mas uma manobra estratégica que poderia alterar o rumo da ofensiva aliada. No entanto, o peso da vitória se misturava com a consciência de que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Enquanto caminhava para longe da aeronave, o piloto sentiu uma onda de emoções conflitantes. O alívio por ter conseguido completar a missão era ofuscado pela lembrança dos riscos que havia enfrentado. O som dos motores ainda ecoava em sua mente, mesclando-se com a imagem da estação em chamas. Ele sabia que, em uma guerra, cada ação tinha consequências, e a linha entre vitória e derrota era muitas vezes tênue. Enquanto se afastava do local da explosão, ele começou a analisar o que havia aprendido naquele dia: adaptar ou perecer. A frase que o acompanhara durante o ataque ressoava mais forte do que nunca. Ele percebeu que essa adaptação não se limitava apenas às manobras aéreas, mas também se estendia ao modo como ele lidava com os desafios emocionais e psicológicos da guerra. A batalha não era apenas externa, mas também interna. Para sobreviver,
Ele precisaria encontrar um equilíbrio entre a determinação e a fragilidade humana. Nos dias que se seguiram, o piloto começou a compartilhar suas experiências com seus colegas. Durante as reuniões nas bases, ele falava sobre a importância de se adaptar, não só em combate, mas nas interações com os outros. Ele observava que, apesar da camaradagem entre os pilotos, havia um peso coletivo que todos carregavam: o medo da perda, a pressão da responsabilidade e as memórias de amigos que não voltaram. Enquanto discutia os eventos da missão, ele notou que seus colegas estavam ansiosos para aprender com sua experiência. Havia um sentido renovado de esperança e determinação em suas palavras, e isso lhe trouxe um novo senso de propósito. Nas conversas, riam e compartilhavam histórias de bravura, mas também refletiam sobre as dificuldades enfrentadas. O ambiente de camaradagem era um bálsamo para a tensão acumulada, e ele começou a perceber que sua jornada não era solitária. O protagonista, então, se viu em um papel de liderança informal, guiando seus companheiros através das complexidades da guerra. Ele conduziu discussões sobre estratégias de combate, enfatizando a importância de estar sempre um passo à frente do inimigo. Com o tempo, as conversas evoluíram para um espaço seguro, onde podiam falar sobre seus medos e inseguranças. Essa troca de emoções fortaleceu os laços entre eles, transformando a equipe em uma verdadeira família. Porém, enquanto a moral da equipe se elevava, o piloto também se deparou com a dura realidade da guerra. O custo humano das vitórias era alto, e ele começou a perceber que nem todos os voos terminariam bem. A memória de seus colegas caídos ainda o assombrava, e ele sabia que, ao mesmo tempo em que buscava a adaptabilidade, deveria também honrar aqueles que haviam sacrificado suas vidas. Com essa consciência, o piloto se comprometeu a levar adiante a filosofia de adaptação, mas agora também fundamentada na empatia e no respeito pela vida. Ele sabia que, para liderar, precisava ser um exemplo não apenas de bravura, mas também de humanidade. O caminho à frente estava repleto de incertezas, mas ele estava determinado a encarar cada desafio com coragem e determinação, lembrando sempre que sua luta era parte de um esforço maior pela liberdade. Assim, enquanto a história do Jambok continuava a ser escrita, o protagonista se preparava para o que estava por vir, mais consciente do que nunca de que a guerra exigia não só força, mas também sabedoria e compaixão. Nos dias que se seguiram à bem-sucedida missão contra a estação ferroviária, o clima na base da 806ª Esquadrilha de Caça mudara. O piloto, agora visto como uma fonte de inspiração, começou a visitar as outras alas e interagir mais com seus colegas. Sentindo o peso das expectativas sobre os pilotos, ele percebeu que as conversas que teve ajudaram a criar um ambiente de camaradagem e apoio mútuo. Em uma dessas visitas, ele se juntou a um grupo de jovens pilotos em um barracão improvisado. O cheiro de café forte permeava o ar, misturado ao odor de combustível e graxa. Ali, ao redor do calor do fogo, começou a compartilhar sua experiência na missão. Contou sobre a tensão antes do ataque, o momento de adaptação em pleno voo e a sensação de derrubar os depósitos de carvão. Os olhares atentos de seus colegas demonstravam que suas palavras tinham um impacto profundo. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, disse ele com firmeza. O que fizemos naquela missão foi importante. Se continuarmos a nos apoiar, podemos alcançar muito mais. Os jovens pilotos ouviram em silêncio respeitoso, e logo a conversa se transformou em uma troca de histórias de bravura e vulnerabilidade. Um dos pilotos, Miguel, revelou que havia perdido um amigo em um ataque recente e que a ideia de voar novamente o aterrorizava.
O protagonista ouviu atentamente, oferecendo palavras de conforto e assegurando que seus sentimentos eram normais. A empatia fluía entre eles, criando um ambiente acolhedor. Lembre-se, Miguel, ele disse com seriedade. A coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. A luta não é apenas contra o inimigo, mas contra os nossos próprios demônios. Essas conversas tornaram-se uma rotina na base, e o piloto começou a perceber que a equipe estava se unindo de uma maneira nova. Eles estavam aprendendo a confiar uns nos outros e a compartilhar o peso que cada um carregava. Risadas se misturavam a histórias de bravura, criando um espaço leve e animado em meio às sombras da guerra. No entanto, o protagonista também notou que as tensões não estavam completamente ausentes. As diferenças culturais entre os pilotos de diferentes origens às vezes geravam mal-entendidos. Ele usava essas situações como oportunidades para ensinar e aprender, organizando discussões sobre a importância da diversidade e do respeito mútuo. A cada interação, ele se via mais capaz de enfrentar os desafios à frente, não apenas como um indivíduo, mas como parte de uma equipe unida por um propósito maior. Enquanto observava as estrelas em uma noite tranquila com alguns companheiros, refletiu sobre tudo o que havia acontecido. O peso da responsabilidade era palpável, mas havia um novo sentido de esperança. Aquela união estava moldando-os não apenas como pilotos, mas como seres humanos. O protagonista estava determinado a continuar cultivando esse espírito de camaradagem na esquadrilha. Portanto, enquanto a guerra avançava, ele se preparava para o que estava por vir. Sabia que, juntos, poderiam transformar a adversidade em força. Ele se sentia pronto para enfrentar qualquer missão, consciente de que a verdadeira vitória não era apenas sobre os inimigos, mas sobre os laços humanos que transcendiam os horrores da guerra. Com o passar das semanas, a guerra continuava a exigir o máximo da 86ª Esquadrilha de Caça. O clima de camaradagem que o piloto ajudara a cultivar começou a ser testado pela dura realidade do campo de batalha. As missões tornavam-se cada vez mais perigosas, e a pressão para obter resultados estava em alta. As diferenças culturais entre os pilotos, que antes eram um ponto de união, agora geravam atritos e mal-entendidos. Durante uma reunião tensa, um piloto britânico questionou as táticas de um colega italiano. A discussão rapidamente se intensificou, com vozes elevadas e expressões de descontentamento. O protagonista, observando a cena, sentiu uma onda de preocupação. Sabia que se não conseguissem resolver essas tensões, a moral da equipe poderia ser afetada. "Pessoal, vamos nos acalmar", interveio tomando a palavra. "Estamos todos aqui pelo mesmo motivo, a liberdade. Precisamos encontrar uma maneira de trabalhar juntos, respeitando as experiências uns dos outros." Apesar de seu apelo à união, a tensão ainda pairava no ar. Nos dias seguintes, o protagonista se esforçou para se aproximar de cada membro da equipe, buscando entender suas preocupações e motivações. Percebeu que muitos pilotos estavam sobrecarregados com o peso da responsabilidade e a possibilidade constante de perda. Os olhos de Miguel, ainda marcados pela dor da perda de um amigo, refletiam essa pressão. Em um desses encontros, enquanto caminhava pela pista de decolagem, abordou Miguel. "Como você está lidando com tudo isso?" perguntou genuinamente interessado. Às vezes sinto que a pressão é demais. Cada vez que subo a bordo, temo que seja a última", respondeu Miguel, a preocupação evidente em sua voz. O protagonista assentiu, compreendendo o peso das palavras do amigo. "Precisamos encontrar um jeito de lidar com isso juntos. Nossa força vem da equipe. Estarei aqui se você precisar conversar." Com o tempo, o protagonista percebeu que, embora os desafios fossem imensos, a solidariedade entre os pilotos estava se reforçando.
As histórias de bravura e sacrifício estavam se entrelaçando, criando um tecido de conexão. Nos encontros informais, o humor começou a retornar, sinal de resiliência diante das adversidades. Eles riam dos pequenos erros, compartilhando momentos de leveza em um cenário sombrio. Contudo, a realidade da guerra ainda era implacável. Em uma missão particularmente difícil, a esquadrilha foi encarregada de atacar uma posição inimiga que resistia. Durante o combate, o caos se instalou. Um piloto se desviou do grupo e foi abatido. O grito pelo rádio ecoou na mente do protagonista e o peso da culpa começou a se acumular. Retornando à base, o clima estava pesado. O piloto sabia que precisava agir. Organizou uma reunião onde expressou suas preocupações e a necessidade de aprender com a tragédia. "Precisamos usar isso como um ponto de virada", disse ele. "Não podemos deixar que a dor nos divida, mas sim que nos una. Cada um de nós é importante." A conversa, inicialmente carregada de tristeza, começou a se transformar. Os pilotos começaram a compartilhar ideias sobre como melhorar as comunicações e a coordenação nas missões. A resiliência do grupo emergia e os laços que haviam formado tornaram-se ainda mais fortes. O protagonista entendia que, embora a guerra trouxesse desafios, a verdadeira batalha era sobre como permanecer humano em meio ao conflito. A cada interação, a equipe se tornava mais coesa e mais forte, encontrando esperança para o futuro, conscientes de que a luta era tanto interna quanto externa. O tempo passou e a 86ª Esquadrilha de Caça se tornava um símbolo de resiliência e união. O piloto e seus companheiros enfrentaram inúmeras missões desafiadoras, mas com o passar das semanas, a conexão entre eles se intensificou. As experiências compartilhadas, tanto as vitórias quanto as perdas, moldaram não apenas suas habilidades de combate, mas também seus laços humanos. Cada missão bem-sucedida era celebrada como uma conquista coletiva, enquanto as perdas eram honradas com um profundo respeito. Na manhã de uma nova missão, a atmosfera na base estava carregada de expectativa. Os pilotos se reuniram para uma última conversa antes da decolagem. O protagonista, que se tornara um líder respeitado, olhou nos olhos de cada um deles e sentiu o peso da responsabilidade. Ele sabia que a batalha que enfrentariam não era apenas contra inimigos externos, mas também um teste de suas próprias forças e fraquezas. "Hoje é mais uma oportunidade de mostrarmos nossa força", começou ele, com a voz firme. "Lembrem-se do que construímos juntos. Cada um de vocês é um pilar desta esquadrilha. Vamos lutar com coragem, mas também com respeito uns pelos outros. O que nos une é mais forte do que qualquer desafio que possamos enfrentar." As palavras do piloto ressoaram no coração de seus colegas, e ele viu sorrisos encorajadores. A confiança estava palpável, e a união que haviam cultivado se tornava uma arma poderosa. Eles se dirigiram para suas aeronaves, prontos para decolar. Durante a missão, o protagonista sentiu a adrenalina correr em suas veias. O céu estava claro, mas o coração de cada piloto sabia que a batalha poderia se tornar caótica a qualquer momento. Eles atacaram uma posição inimiga fortificada e a tensão era palpável. O som ensurdecedor dos motores e o zumbido das balas criavam uma sinfonia de guerra. No auge do combate, o protagonista avistou um de seus colegas, Marco, em apuros. Um tiro havia danificado sua aeronave e ele estava perdendo altitude. Sem hesitar, o piloto se lançou em direção a Marco, os instintos de camaradagem e coragem impulsionando-o. "Marco, estou aqui!" gritou pelo rádio, enquanto manobrava sua aeronave para protegê-lo. Com uma série de manobras arriscadas, ele conseguiu criar uma cortina de fumaça, desviando a atenção dos inimigos. A bravura do protagonista não passou despercebida. Marco
ansioso, conseguiu estabilizar sua aeronave e, juntos, eles formaram uma estratégia rápida para escapar do fogo inimigo. A conexão entre eles, construída em meses de camaradagem, se transformou em uma força coletiva que os guiou para a segurança. Finalmente, após uma luta feroz, a missão foi concluída com sucesso. Ao retornarem à base, o piloto sentiu uma mistura de alívio e orgulho. A equipe havia superado mais um desafio e o espírito de solidariedade estava mais forte do que nunca. Na descompressão após a missão, enquanto os pilotos se reuniam, o protagonista se lembrou de todos que haviam lutado ao lado deles. Ele sabia que o custo da guerra era alto e que a dor das perdas ainda estava presente, mas também reconhecia que juntos tinham criado um legado que seria lembrado. Hoje não celebramos apenas a vitória, disse ele com a voz firme e cheia de emoção. Celebramos cada um de vocês, cada história que trazemos e cada amigo que honramos. Nossa luta é por liberdade, mas também por aqueles que já não estão conosco, que possamos continuar a honrar suas memórias em cada voo. A reunião se tornou um momento de reflexão e homenagem. O piloto olhou para seus colegas, cada um deles um testemunho da força da união. Enquanto o sol se punha no horizonte, ele sentiu que, apesar da guerra continuar a testar seus limites, a verdadeira vitória estava na humanidade que encontraram uns nos outros. As histórias que construíram juntos se tornariam um legado que ecoaria muito além dos campos de batalha. Uma prova de que, mesmo nas trevas da guerra, a luz da solidariedade poderia brilhar intensamente.